Bom dia, professora! Vou dar início à apresentação do nosso projeto de negócio, intitulado de Software de Gestão e Controle de Obras, elaborado por mim, pela Gabriela, o João Vitor, a Kathleen e a Heloísa. Então, dessa forma, o nosso plano de negócio, ele consiste em tentar solucionar um problema muito comum na gestão de obra. Isso porque nem sempre o problema ele está na execução. Muitas vezes ele pode estar na falta de organização das informações. E como exemplo disso, a gente pode mencionar quando o engenheiro ele tem que perder tempo procurando relatório de diário de obra, o financeiro ele tem que gastar tempo conferindo medições em várias planilhas, o setor de compras procurando versões mais recentes de contrato, ou até mesmo o pessoal da segurança que tem que ficar correndo atrás de documentos terceiros. Dessa forma, a gente pensou em elaborar uma plataforma, um software que a gente armazenasse, né, a empresa que contratar o nosso software, ela armazena todos esses documentos e ele faz tratamento de dados e compatibilização e ajustes necessários entre esses documentos. A gente pensou em 4 pilares que o software teria que atender, que é o de engenharia, o financeiro, o RH e a questão de legislação. E dentro de cada setorzinho, ele vai trabalhar com os documentos e compatibilizando eles, e organizando eles e tratando eles da maneira mais inteligente. Algum exemplo que a gente pode dar que nós desenvolveu na parte de engenharia são os cronogramas, de forma que o cronograma ele conversa direto com o diário de obra e as fichas de qualidade. Ou seja, você vai saber exatamente o que foi feito no dia e se o serviço ficou bom antes de você liberar algum pagamento ou você solicitar alguma medição de serviço, caso você esteja prestando esse serviço. Outra coisa que nós pensamos também na parte de engenharia é na questão de aditivos. Quando precisar aditivar a obra, o que acaba sendo comum se você está trabalhando com algo público, a própria plataforma ela ajusta todo o cronograma. Você não precisa fazer isso de forma manual. Na questão das finanças, um exemplo que nós podemos trazer do que o software vai trazer é amarrar as medições com as ordens de compra e notas fiscais. Assim, não corre o risco de pagar o fornecedor 2 vezes ou aceitar nota com valor errado. Na questão do RH, que também é bem importante para a construção civil, a gente pensou em que o sistema ele pode ajudar a blindar a empresa contra processos. Isso porque ele vai organizar os contratos dos empreiteiros, os documentos dos funcionários e também a questão de treinamento de segurança e entrega de EPI. Assim, sempre que um terceirizado pisar na obra com algum documento vencido, por exemplo, o sistema ele vai trazer essa notificação. E por fim, na questão de legislação, que vai ser um local onde vai estar reunido todos os alvarás e licenças que uma obra ela exige e que não é pouca. E assim, de uma forma geral, aqui nós temos um layout, né, de como nós imaginamos a nossa interface do nosso programa, e ali pode verificar que a gente tem acesso, os nossos clientes terão acesso para upar os documentos, medições, ter lista de colaboradores, ter a questão do próprio sistema fazer análise e entregar essas análises para o nosso cliente. Bom dia, prof. Eu sou a Gabriela e eu vou apresentar então a parte do Canvas. Começando pelo segmento de mercado, o nosso público, eles são construtoras e engenheiros que perdem muito tempo com planilhas, retrabalho, e talvez o maior obstáculo seria a resistência à tecnologia, né, e a preocupação com a segurança dos dados. Então, por mais que seja uma proposta muito tentadora, talvez essa seria uma das questões que a gente teria que combater, né, essa preocupação com a segurança dos dados. Para resolver isso, a nossa proposta de valor, ela entrega um sistema automatizado de medições e controle físico-financeiro, né? O grande diferencial seria então centralizar a gestão técnica na nuvem de forma simples e segura, trocando a intuição por decisões baseadas em dados, trazendo então essa segurança para o nosso cliente. E como nós chegaríamos até esses clientes, né? Seria através das redes sociais, que a gente usaria para atração, parcerias estratégicas no setor para gerar autoridade e também o nosso site oficial. Já o nosso bloco de relacionamento, ele foca em quebrar a barreira da desconfiança. Por isso oferecemos um teste gratuito, né, o trial, além de um suporte consultivo próximo focado no pós-venda contínuo. Olhando para os bastidores, as nossas atividades-chave elas se concentram no desenvolvimento do software e na segurança das informações.
Para sustentar isso, os nossos recursos-chave, eles são a infraestrutura em nuvem, a equipe de TI e também o nosso código-fonte. E, claro, como nós não operamos sozinhos, os nossos parceiros-chave englobam provedores de nuvem, como a AWS, integração com softwares, BIM e construtoras locais que atuam como validadores práticos do nosso sistema, né? Por fim, a viabilidade do negócio seria a nossa estrutura de custos. Ela envolve, então, a hospedagem dos servidores, a folha de pagamento do TI e também a folha de pagamento do marketing. Em contrapartida, as nossas fontes de renda, elas vêm do quê? Do modelo de assinatura, que a gente pensou então em fazer planos mensais, trimestrais, enfim, semestrais para os nossos clientes, né? E as taxas de implantação, planos escalonados por volumes de obra, etc. Em resumo, a nossa plataforma transforma então esses dados soltos no canteiro de obras em controle e previsibilidade para o nosso cliente. Muito obrigada. Olá, eu sou a Kathleen e eu vou introduzir o plano de negócios da nossa empresa. Neste slide, então, nós apresentamos os investimentos necessários para iniciar a empresa. O valor total é de R$ 61.850, que são destinados à adequação da sala comercial, à aquisição de móveis e utensílios e demais itens para a estruturação da empresa. Aqui foram definidos os prazos de recebimento e pagamento, então a projeção considera 20% das vendas à vista e 80% a prazo, resultando em um prazo médio de recebimento de 24 dias. Como o negócio é voltado para software e serviços, não há a necessidade de estoque físico. Por conta disso, o principal impacto está no tempo entre a venda e o recebimento do dinheiro. Já o faturamento ele foi projetado a partir de 3 planos, o básico, o intermediário e o profissional, e a receita mensal estimada a partir desses planos é de R$ 139.974. Com relação aos custos com mão de obra, foram considerados um representante comercial e uma diarista, totalizando R$ 4.803,90, já contabilizados os encargos, e também foi incluído o prolabore dos sócios, que somam R$ 20.000, com uma alíquota do INSS de 11%. Os custos fixos mensais somam R$ 37.606,82 e incluem o prolabore, o aluguel, o contador, a publicidade, manutenção e demais despesas administrativas. Nesse caso, no nosso caso em específico, a gente vai ter também a contribuição de serviços de terceiros. Como a nossa empresa apenas comercializa o software, vai ser necessário contratar uma terceirizada para que ela desenvolva e faça a manutenção desse programa. Em outros custos variáveis, a gente tem custos que acompanham o volume de vendas, como comissões, taxas de cartão e a previsão de inadimplência, que nesse caso é de 2%, para que a gente possa ter uma margem de segurança. Será realizado um financiamento que é previsto em R$ 200.000, com 3 meses de carência e um prazo total de 6 meses. Nos primeiros meses, esse valor vai ajudar a cobrir os investimentos e o capital necessário para manter a empresa, porém, essas parcelas acabam pressionando o resultado financeiro inicial. Por conta disso, a quitação do financiamento vai ser um ponto bastante importante para que possa ser melhorado o desempenho da empresa nos próximos meses. A tributação escolhida para a nossa empresa foi a do Simples Nacional. Nesse slide, eu trago o demonstrativo de resultados, que reúne os principais resultados financeiros do negócio. Então, a receita total mensal estimada é de R$ 139.974. Desse valor, os custos variáveis acabam representando 38,81% e os custos fixos correspondem a 26,87%. Mesmo com esses custos, o resultado ele acaba sendo positivo, chegando a R$ 48.042,41. Já o resultado líquido financeiro, ali em vermelho, ele aparece negativo, em cerca de R$ 21.500, muito por conta do financiamento no período inicial. Aqui eu trago alguns indicadores financeiros que podem auxiliar no entendimento de como a empresa vai operar. Então, os recursos necessários para iniciar e sustentar o negócio, eles somam cerca de R$ 174.000. Desse total, R$ 61.850 correspondem ao investimento fixo e cerca de R$ 112.000 ao capital de giro. Como o financiamento previsto é de R$ 200.000, ele vai cobrir essa necessidade inicial e ainda vai gerar uma margem de segurança para os primeiros meses. Aqui eu trago, então, o ponto de equilíbrio, que vai mostrar o faturamento mínimo necessário para que a empresa consiga se manter. No nosso caso, o ponto de equilíbrio operacional é de R$ 61.500 aproximadamente por mês, que é o valor necessário para cobrir esses custos da atividade. Já o ponto de equilíbrio financeiro e econômico é de cerca de R$ 175.500 por mês,
e ele acaba sendo maior porque ele considera as obrigações financeiras e o retorno esperado. No gráfico, a gente consegue observar que a receita ela vai crescer até ultrapassar o custo total. Isso indica que o início ele vai exigir certa atenção, muito por conta do financiamento, mas que a empresa ela tende a se estabilizar e até a obter resultados positivos após a quitação desse financiamento. Oi, prof. Aqui é o João e eu vou falar sobre o tópico desempenho e retorno do investimento. Dentro desse tópico estão listados os indicadores de desempenho. Temos a margem de contribuição, que representa o valor que sobra da receita após a dedução dos custos, e despesas variáveis, como mostra a equação: receita menos custos variáveis menos despesas variáveis. O valor encontrado para a nossa empresa deu 61,19%. Aí, margens acima de 50%, que foi o nosso caso, são consideradas eficientes financeiramente, né? Trazendo uma resiliência de negócio e uma alta eficiência por venda. Temos também a lucratividade média mensal, que representa o percentual do ganho líquido da empresa, em média, todo mês. A nossa lucratividade foi de 31,74%, foi extremamente alta do que o normal, porque o normal varia entre 5% a 15%, mas, apesar desse elevado percentual, né, trouxe uma segurança financeira e um retorno mais rápido. Temos a rentabilidade média mensal, que é a devolução do percentual de todo o capital investido inicialmente. A empresa apresentou 26,66% de rentabilidade, o que esse valor atrai mais investidores e tem um tempo, e tem um, não um tempo, um retorno de tempo mais curto. Temos também o endividamento geral, que mostra a proporção entre os empréstimos e o dinheiro que os donos aplicaram, né? E o do nosso negócio deu aproximadamente 1,15, considerado um valor para uma alavancagem saudável. O que seria uma alavancagem saudável? É o uso do dinheiro emprestado para crescer e gerar operação. Também temos o prazo de retorno do investimento, que o resultado operacional foi de 6% e o resultado final foi de 9%. Esse prazo é o tempo estimado que os sócios recuperam os dinheiros colocados no negócio. E temos os indicadores de retorno, que é o TMA, taxa mínima de atratividade, que deu 15%. Essa taxa é a taxa de rendimento mínima que os donos exigem para aceitar o risco de abrir a empresa, ou seja, o negócio precisa render pelo menos 15% ao ano, certo? Tem o TIR, que é a taxa interna de retorno. O valor foi super maior que 15%, como você pode ver no slide, fazendo com que o projeto seja mais rentável, entregando retorno mais de 2 vezes o valor investido. E temos o VPL, que é o valor presente líquido de R$ 1.450.295,76, que são os lucros futuros que a empresa vai gerar, que serão proporcionados para os sócios. Agora, o que a gente tem que se perguntar é se vale a pena colocar dinheiro nesse negócio, nessa empresa. E a resposta para isso é: depois de todos os percentuais mostrados nos slides anteriores, né, os indicadores demonstraram que o investimento na empresa apresenta retorno atrativo e a capacidade de geração de valor ao longo do período analisado. Prof, muito obrigado por esse semestre. Até logo. Olá, eu sou a Heloísa e agora eu vou apresentar a análise de sazonalidade do empreendimento durante o primeiro ano de operação. A sazonalidade foi utilizada para representar as variações da atividade da empresa ao longo do tempo, considerando um negócio normalmente não inicia suas operações trabalhando em capacidade máxima. Nesse estudo, foi considerado que a empresa inicia suas atividades operando com aproximadamente 80% da sua capacidade, aumentando gradativamente até atingir 100% em julho e chegando a 120% a partir de agosto. Como podemos observar no gráfico, esse crescimento da atividade reflete diretamente a receita do empreendimento, que aumenta ao longo dos meses conforme a empresa consolida sua atuação no mercado. Também é possível observar que entre os meses de julho ocorre
ocorre uma redução dos resultados financeiros, principalmente em função dos investimentos realizados nesse período. Apesar desse impacto inicial, a partir de agosto, o impedimento passa a apresentar resultados positivos mais expressivos, demonstrando sua capacidade de recuperação e crescimento. Ao final do primeiro ano, o negócio apresenta uma lucratividade média de aproximadamente 21,85%, indicando um desempenho financeiro favorável e uma boa perspectiva de desenvolvimento para os próximos anos. Agora, sobre a sensibilidade. Foram simulados 5 cenários: o aumento de 10% nos preços de serviços, 10% nas vendas, a redução de 10% do custo da mercadoria e a redução de 10% dos custos fixos, e a aplicação de uma política de 10% de descontos. Os resultados demonstraram que os cenários relacionados ao aumento da receita, especialmente o aumento do preço e das vendas, apresentaram os melhores desempenhos financeiros, que é de se esperar. Isso indica que pequenas variações na geração da receita possuem grande influência sobre a rentabilidade do negócio. Por outro lado, o cenário de política de descontos apresentou um resultado menos favorável, evidenciando que reduções nos preços podem comprometer significativamente os resultados financeiros da empresa. Dessa forma, a análise mostra que o empreendimento é mais sensível às variações de receita do que às variações de redução de custos, reforçando a importância de estratégias comerciais e de posicionamento de mercado para a manutenção da sua lucratividade. Agora, para concluir, com base no que foi apresentado dos indicadores financeiros, na análise de sazonalidade e na análise de sensibilidade, conclui-se que o empreendimento apresenta potencial de viabilidade econômica. Além disso, o negócio está inserido em um setor que vem apresentando forte crescimento nos últimos anos, impulsionado pelo avanço da tecnologia, pela crescente demanda por soluções digitais, fatores que favorecem a oportunidade de expansão e desenvolvimento. Entretanto, é importante destacar que os resultados obtidos representam uma projeção apenas teórica. Durante a elaboração do plano de negócios, foram adotadas algumas simplificações, como a consideração de um mercado sem concorrência direta. Na prática, fatores como competitividade, entradas de novos concorrentes, comportamento dos consumidores, mudanças econômicas e oscilações da demanda podem impactar significativamente os resultados projetados. Portanto, embora o empreendimento apresente potencial de sucesso e indicadores financeiros positivos, os valores de lucratividade devem ser interpretados como estimativas, sendo fundamental considerar as considerações reais de mercado para uma avaliação mais precisa da viabilidade do negócio. Muito obrigada pela atenção e esse foi o nosso plano de negócios.